Hoje é dia 15 de março, né? Nós estamos aqui na aula de Direito Penal 4 e o tema hoje vai ser crimes contra a administração pública. Já é o capítulo final do nosso Código Penal. E eu queria começar, né? Hoje eu não enviei nenhum caso previamente, mas eu queria mostrar para vocês uma pequena situação para vocês refletirem a respeito. Só um instante que eu estou compartilhando aqui minha tela. Conseguem ver? Sim, professor. Ótimo, então vamos lá. Aqui, pessoal, vejam esse caso. Deem uma olhadinha e me digam o que vocês acham dessa situação. O Joãozinho e o Juquinha, vamos considerar que eles são conhecidos, cada um trabalha num banco. Eles resolvem pôr em prática no mesmo dia um ato criminoso, se apropriam lá, eles subtraem, na verdade, uma quantia de dinheiro dos bancos. O Joãozinho, que trabalha no Banco do Brasil, subtraiu menos, R$ 5.000. E o Juquinha, que trabalha no Bradesco, subtraiu R$ 10.000. Eles praticaram algum crime? Qual que teria sido esse crime praticado, caso a resposta seja positiva? Quem se habilita? Bom dia, professor. Bom dia, Maria. Eu acho que o Joãozinho, né, que era do Banco do Brasil, ele vai ter cometido peculato. E o Juquinha, que trabalhava no Bradesco, um furto qualificado mediante fraude, talvez, né? Ok. Todo mundo concorda com você, será? Tem alguma outra opção? Eles teriam praticado o mesmo crime? Se ninguém discordou, é isso mesmo, Maria Amaral. O Joãozinho, né, trabalha no Banco do Brasil. Ele vai ser considerado funcionário público. Nós veremos por que daqui a pouco. E ele comete um crime praticado por funcionário público, né, típico do funcionário público. Então, ele vai cometer o crime de peculato, que tem as modalidades assim, de apropriação, de subtração. No caso, foi um peculato furto. Né? Ele subtraiu recursos valentes das facilidades que o cargo, né, lhe propiciava. E ele, então, vai ter uma pena que vai variar de 2 a 12 anos de reclusão. Agora, o Juquinha tem o mesmo cargo dele, né, sei lá, é um caixa do banco, trabalha numa instituição financeira similar, né, são dois bancos, né, um público e outro particular. E o Juquinha, por não ser funcionário público, embora a conduta dele seja até um pouco mais grave, se a gente for pensar, né, porque ele subtrai aqui R$ 10.000, o dobro do que o Joãozinho, ele cometeria um crime de furto, que tem uma previsão de pena que varia de 1 a 4 anos. Então, assim, apesar da semelhança das condutas, o tratamento é um pouco diferenciado, né? As punições serão diferentes. E isso tem uma explicação porque o Código Penal fez uma opção. Quem é funcionário público tem um tratamento um pouco mais grave, né? Essa é a visão do Código. Existem crimes que são típicos do funcionário público, nós não encontramos nada similar no resto do Código, mas existem algumas infrações que são parecidas com infrações comuns. Nós temos lá a apropriação indébita do funcionário público, o furto do funcionário público, né? E essas condutas são punidas mais gravemente quando o agente é o funcionário público
do que quando é o particular. E aí, nesse tópico, né, de crimes contra a administração pública, nós vamos ter o nosso título 11, que ele engloba 5 capítulos. Inicialmente eram apenas 3 capítulos, o capítulo 1, 2 e o 3. Com o passar do tempo, foi incluído o capítulo, né, segundo A e o capítulo 4. Cada um com um tratamento assim, específico relacionado aí à atuação, né, do agente público. Então, no capítulo 1, nós teremos os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. É o que a gente chama de crimes funcionais. A pessoa vale-se do cargo para praticá-lo. São os crimes que vão do artigo 312, que é o peculato, até o crime previsto no artigo 326 do Código Penal. E esse crime aqui de 326, estou chegando nele só para dar a notícia, ele é violação do sigilo de proposta de concorrência. Diz respeito a licitações, propriamente falando. Pergunto para vocês, será que nesse capítulo 1 nós teríamos a possibilidade de um particular praticar algum desses crimes? O título dele é Crimes Praticados por Funcionário Público. Mas será que o particular poderia ser acusado de algum desses crimes? O que vocês pensam? Professor, só se a pessoa estiver na função de um funcionário público, por exemplo, no tribunal do júri, eu acho que o júri está exercendo ali um papel de funcionário público, não? Tipo assim, ou uma pessoa que está só por aquele dia ou exercendo a função naquele momento, mas ela não é sempre um funcionário público. Isso, ok. Isso é uma boa resposta, realmente, né? Aquele funcionário público temporário. Nós vamos ver que existe essa figura. Mas a gente pode pensar também numa outra hipótese. Aquele caso em que o funcionário público, a pessoa é um particular, mas ela comete um crime em concurso com o funcionário público. Vocês lembram da aula sobre crimes contra a paz pública, né? Nós falamos de associação criminosa e do concurso de pessoas. E num determinado momento eu relembrei para vocês aqui, ó, se a circunstância é elementar ao tipo penal, ela se estende aos demais agentes. Então, esses crimes praticados por funcionário público, ter essa qualidade de funcionário público é elementar do tipo. Então, o particular que se associa a eles, ele vai ser considerado funcionário público. Responde como se funcionário público fosse. Então, aqui, voltando aqui no caso do Joãozinho, né, e do Juquinha. Se por acaso o Joãozinho e o Juquinha se uniram para cometer um crime contra o Banco do Brasil, a gente vai falar o quê? O Joãozinho não tem dúvida nenhuma, ele trabalha lá. O Juquinha, se ele sabe que o Joãozinho é funcionário público, ele também, para fins penais, vai ser considerado funcionário público. E aí, a punição não é só de furto, vai ser a punição pelo peculato. Então, assim, essa seria assim, uma possibilidade, né, do particular atuando em concurso como funcionário público. E aí nós passamos para o capítulo 2º. Nesse capítulo 2º são crimes praticados por particular, né, contra a administração em geral. Aqui já não se exige a qualidade do funcionário público, tem que ser o particular. Mas é uma pergunta similar à anterior. Poderia o funcionário público cometer um crime como se particular fosse desse capítulo? O que vocês acham? Será que a resposta seria mais ou menos como a Maria Scheib falou? Não, se ele, naquele momento, não estiver exercendo o cargo público, ele vai ser considerado particular. Isso realmente é a possibilidade, né? Então, tipo assim, eu sou juiz, mas eu vou lá, um dia ter uma ordem de uma autoridade que eu desobedeço. Hoje está proibido, assim, eu tenho que entregar um bem, um fiscal da Receita Federal, né, solicita essa entrega, determina a entrega, eu desobedeço a ordem desse funcionário público.
Nós temos o artigo 330, que é o crime de desobediência. Eu, como particular que deixei de entregar, vou responder pelo crime? Sim, embora eu seja professor, né, de uma universidade pública e seja juiz federal, né, pertencente ao judiciário, e é considerado também funcionário público. Mas eu quero saber o seguinte, e o funcionário público, no exercício das funções, pode praticar um crime previsto num desses tipos penais? A resposta vai ser positiva. A desobediência é um exemplo. Há muitos anos, eu lembro assim, quando eu dava decisões, eu me lembro, era lá em Marabá, no Pará, né, quando eu fui juiz lá. Eu dava decisões, por exemplo, para que o INSS implantasse aposentadorias, né? Eu condenava o INSS, você perdeu a ação, tem que implantar aposentadoria para a pessoa. O INSS, às vezes, demorava um ano para implantar isso. Eu chegava e falava assim, gente, não é possível, será que eles não podem cumprir isso? Qual que é o problema? Eles não estão desobedecendo a ordem de um funcionário público, a ordem de um juiz? E havia uma discussão muito grande a respeito disso. Ele chegava e falava assim, na realidade, o servidor do INSS é um funcionário público. Ele nunca poderia praticar um crime que é típico de particular. Só que acho que assim, acaba que os tribunais eles vão sentindo na pele a situação, eles acho que vão mudando a concepção, né? Você vê lá aquela questão do deputado, né, Daniel Silveira. Até hoje ele está preso, né? Ofendeu o Supremo Tribunal Federal, por mais assim contornos jurídicos que foram feitos para que ele fosse preso, né? O juiz lá, o ministro, sentiu na pele a situação, valeu-se do poder para evitar que isso se repetisse. Só sei que o Superior Tribunal de Justiça, em relação à desobediência, ele definiu a seguinte situação. Falou, mesmo que seja um funcionário público desobedecendo a ordem de um juiz, isso considera-se um crime de desobediência. Então, esse título do capítulo 2º, ele meio que perdeu a relevância, né? Não exige que seja um particular. Basta que seja um funcionário, né? Pode ser um funcionário público, desde que ele realmente, né, desenvolva aquela conduta prevista no tipo penal, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Considera-se que o crime foi consumado. Então, assim, saibam vocês, e acho que isso aí pode se aplicar para qualquer outra infração desse capítulo 2º, né, o funcionário público, né, que realize alguma das condutas previstas lá, ainda que ele esteja no exercício da função, ele pode responder por esse crime. Só sei que também, né, com um pouquinho da evolução, né, das coisas, temporal, foi introduzido o capítulo 2º-A, né, no Código Penal. Isso aí, o que acontece? Havia uma convenção internacional que era para combater a corrupção de particulares contra a administração pública estrangeira. O mundo se torna cada vez menor, né? As nações, os estados começam a negociar entre si, empresas privadas no Brasil têm negócios no exterior e vice-versa, e havia muita notícia de que empresas privadas, né, quando tinham negócios no exterior, às vezes subornavam funcionários públicos, exerciam influência sobre eles, para conseguir celebrar os negócios. Então foi feito um tratado internacional e o Brasil aderiu a esse tratado. Uma das obrigações do tratado era, você vai ter que criar crimes, né, no seu Código Penal, na legislação doméstica, contemplando essas situações. E aí, dito e feito, o Brasil, em 2002, criou esse capítulo, né, 2º-A, e previu 2 tipos de crimes: corrupção ativa em transação comercial internacional e tráfico de influência em transação comercial internacional. O que isso significa? Significa que o particular que oferece vantagem indevida para um funcionário público estrangeiro, ou então esse particular que ele cobra de alguém, assim, sob o pretexto de influenciar a decisão de um funcionário público, ele vai estar cometendo crimes agora no âmbito interno. Então, assim, para atender esse tratado internacional que o Brasil aderiu, foram criados esses 2 tipos penais e também foi definido o conceito de funcionário público estrangeiro, né? Nós veremos aqui para frente, é um conceito parecido com o de funcionário público nacional, né, um funcionário público comum, mas foi assim especificado em que situações realmente o particular estaria lidando
um funcionário público estrangeiro para fins penais. Então, foi adicionado esse capítulo ao Código Penal. Esse capítulo ainda tem o terceiro. O terceiro era original, desde 1940. Crimes praticados contra a administração da justiça. É o maior capítulo que a gente tem, né? São mais de 20 infrações penais. E isso diz respeito exclusivamente à administração da justiça. Então, o que a gente vai ter? Vai ter crimes praticados durante o inquérito policial, relacionado à investigação. Um dos exemplos é denunciação caluniosa. Você acusa alguém falsamente da prática de um crime. Em razão dessa acusação, a autoridade policial instaura um inquérito, uma investigação. Depois se apura que a acusação foi falsa. Isso é denunciação caluniosa. Então, é um dos crimes previstos contra a administração da justiça. Nós temos crimes praticados no curso do processo, pode ser civil, criminal, falso testemunho. Acho que é o exemplo mais característico. Uma testemunha é chamada a depor, ela mente deslavadamente, o juiz percebe isso, alguém, o promotor percebe, pede para se instaurar uma investigação contra essa vítima, um processo criminal contra a vítima, não, contra a testemunha, um processo criminal contra ela. E aí ela vai responder pelo falso testemunho, porque ninguém pode mentir, ocultar a verdade, né, ou calar a verdade num processo em que ela vai atuar como testemunha. E nós temos crimes também que envolvem a execução penal. Nós temos lá o motim de presos, por exemplo, amotinarem-se presos, né, para tentar evadir, né, desde que haja ou não violência. Então, assim, são crimes que vão pegar desde a investigação, passando pelo processo, até chegar na execução penal, né? E isso aí, né, acaba que são crimes que interessam principalmente a justiça brasileira, né? Não é só a justiça criminal, a justiça em geral. Por fim, nós vamos ter o capítulo 4, crimes contra as finanças públicas. Esse também é um capítulo assim, relativamente recente. Ele foi introduzido no Código Penal no ano 2000 e ele decorre da Lei de Responsabilidade Fiscal. No ano 2000, pessoal, quem governava o Brasil era o Fernando Henrique Cardoso, né? Ele foi sucedido pelo Lula em 2002. A administração pública era uma avacalhação completa em termos de organização. Por exemplo, um prefeito estava lá no interior, na cidade dele. Ele resolve contratar alguém e ele contrata, independentemente de saber se tinha dinheiro para isso, se tinha previsão no orçamento para isso. Eles gastavam dinheiro sem nenhum controle e do jeito que queriam. Aí foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, né, de 2000, que estabeleceu regras para os gestores de recursos públicos. E falou, peraí, você só pode contratar uma despesa na administração pública se por acaso você tiver previsão no orçamento. Então, no ano anterior, você prevê isso, vai ser aprovada a lei do orçamento, a lei orçamentária, e aí, no ano seguinte, você pode gastar o recurso. Agora, sem previsão nenhuma, isso aí vai ser crime. E começou a estabelecer, na verdade, são 8 infrações penais relacionadas a isso, a gestão de recursos públicos, né? Então, por exemplo, ordenação de despesa não autorizada, artigo 359-D, ordenar despesas não autorizadas por lei, reclusão de 1 a 4 anos. Então, assim, tem um ordenador de despesa, na verdade, ele é a pessoa que gasta o recurso público, né? É o gestor. Vai ser um prefeito, o chefe do legislativo, o chefe do judiciário, né? E eles vão ser, então, imputados caso incorram em alguma dessas infrações penais. Então, assim, acabou que a Lei de Responsabilidade Fiscal e essa parte do Código Penal vieram para tentar dar uma certa organização no serviço público, sob pena até de ser punido criminalmente se as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal não forem cumpridas. Então, hoje a gente pode dizer que os crimes contra a administração pública, eles estão aí estruturados em 5 capítulos, cada um abrangendo um tópico, né, assim, específico, né, e com diversos delitos previstos em cada um deles. Vamos avançar, então. Se tiver alguma dúvida, basta perguntar. E aí vem uma questão. Imagine vocês, né, vamos voltar lá no Juquinha.
O Juquinha, é o Juquinha, né? Não lembro se é o Juquinha ou o Joãozinho, trabalha no Banco do Brasil, é funcionário público. Imagina o seguinte, ele subtraiu R$ 5.000 do Banco do Brasil. Ele pode ser punido penalmente? Penalmente seria, né, a prática de um crime. Ele pode ser punido civilmente, ou seja, ele tem que restituir o valor subtraído. Ele pode ser punido administrativamente, ou seja, sofreu uma sanção lá, ser mandado embora. Acaba que nós temos esses 3 tipos de responsabilidades quando se trata de um crime praticado por um funcionário público. A primeira responsabilidade é a responsabilidade penal. Se o agente pratica uma infração penal, pode ser crime ou contravenção, ele vai responder por isso. A responsabilidade civil, ela decorre de uma ação ou omissão, que pode ser dolosa ou culposa, que gera um dano para uma terceira pessoa. Então, alguém agiu, imagina, estou dirigindo meu automóvel, bati no outro carro. Eu, por uma ação que foi culposa, talvez, eu gerei um dano por terceiro. Eu vou ter que reparar esse dano. Em sendo funcionário público, se ele pratica uma falta disciplinar, ele viola os deveres inerentes ao cargo, ele vai ser responsável administrativamente. Então, essas são as ações que precisam ser praticadas para que surjam essas responsabilidades. Então, com uma única conduta, essa conduta pode ser um crime, pode ser um ilícito civil e pode ser um ilícito administrativo, uma falta disciplinar. Como é que nós apuramos a ocorrência de uma infração penal? Nós vamos ter aqui um processo penal. Tem uma investigação, um inquérito, mas assim, a pena só pode ser imposta por meio do processo. No Brasil, e acho que na maioria dos países do mundo, não tem como impor uma pena criminal sem um processo penal. Às vezes o processo é mais curto, mais breve, admite conciliações, às vezes não. Mas sempre precisa de um processo. Se for um ilícito civil, isso aí vai ser apurado por meio, eu coloquei aqui RAC, é resolução alternativa de conflitos. Eu digo assim, pode ser uma negociação, uma mediação, uma composição extrajudicial. Eles se reuniram, eu bati no seu carro, qual que é o prejuízo? Faz um orçamento lá para mim que eu pago para você. Tal. Resolveram sem precisar ir na justiça. Ou então vão ter que recorrer à justiça. Vai ser um processo civil que será instaurado. E, em se tratando de uma falta disciplinar, essa falta é apurada por meio de um PAD. É o que eles chamam de processo administrativo disciplinar. No âmbito da administração, a que está vinculado o servidor, o funcionário, acaba que vai ser feita uma apuração do que aconteceu. Se no final se apura que ele realmente é responsável, o que acontece? No âmbito penal, vai ser imposta uma pena. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, pena de multa. No âmbito civil, a pena, digamos assim, a consequência do ilícito civil é uma indenização. O objetivo do direito civil nesse aspecto, na responsabilidade civil, é restituir o agente lesado ao estado anterior. Então, assim, ele teve um prejuízo no automóvel dele de R$ 5.000. Eu vou lá e pago 5.000 de indenização. É a forma que eu tenho para reparar o dano. E no âmbito disciplinar, o que vai acontecer? Impõe-se uma sanção disciplinar. Vocês têm ideia do que seria uma sanção disciplinar para um agente público? Alguém pode me dar algum exemplo? Eu acho que pode ir desde uma advertência até uma suspensão por um determinado período de tempo, ou, em último caso, até mesmo eu não sei qual seria a palavra certa para isso, mas uma demissão, Não sei se seria essa a palavra técnica. Não, Marina, você acertou no alvo. Então, assim, nós temos exatamente isso. Nós temos o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que prevê punições, temos o servidor estadual, do municipal. Então, assim, lá no servidor federal, tem previsão de advertência, é a sanção mais branda. Você fez uma coisa errada, fez um processo, está advertido. E aí vai registrar lá no histórico do funcionário. Tem a suspensão, são infrações um pouco mais graves. Então, você suspende por 30 dias, por 90 dias. Isso aí ele fica sem trabalhar e sem receber o salário. A maior pena é essa que a Marina falou, é a demissão. Demissão é uma punição.
Não confunda, eu já mencionei aqui, com a exoneração. A exoneração é quando alguém pede para sair. Né? Então, assim, eu pedi exoneração do meu cargo de juiz estadual quando eu me tornei juiz federal. Agora, se eu tivesse cometido um crime como juiz estadual, por exemplo, eu poderia ser demitido. Só que um detalhe, né, gente? Juiz no Brasil tem um tratamento diferenciado. Não existe pena de demissão para juiz. O juiz, o máximo que ele pode acontecer, e o Ministério Público também, é a aposentadoria compulsória. Né? E essa aposentadoria compulsória, sim, tinha justificativa quando, né, a lei foi criada, a lei da magistratura. Por quê? Foi criada na época do regime militar. Não era raro, por exemplo, um juiz ter que decidir contra os interesses do governo. E aí, ao decidir contra o interesse do governo, o governo podia chegar e falar assim, vamos mandar esse cara embora. Ele não serve para ser juiz, não, está decidindo contra a gente. E aí, o que acontecia? Para assegurar a garantia, chegaram e falaram assim, vamos fazer o seguinte, pelo menos nessas situações, o juiz não vai se poder mandar ele embora, né, assim, irrestritamente. O que vai acontecer é que ele pode ser aposentado compulsoriamente. Continua ganhando salário, proporcionalmente ao que, né, teria direito, pelos anos trabalhados, mas ele não vai ficar assim, né, com a mão na frente e outra atrás, não. Alguma garantia ele precisa ter. Naquela época justificava isso, né, pessoal? Hoje não tem sentido nenhum. Isso é o cúmulo do atraso. Um juiz que tenha cometido um crime, tal como um servidor público, tem que perder o cargo e pronto, ponto final. Não tem condição de, né, exercer a função pública para a qual ele foi aprovado no concurso. Tem até uma questão seguinte, né? O servidor público, para vocês verem como é que a pena administrativa é pior para o funcionário público do que para o particular. Imaginem vocês, um juiz ou um servidor, né? O juiz não, né? Esquece o juiz, o servidor. Porque o juiz tem esse tratamento diferenciado. O servidor que cometa um crime, se ele perde o cargo público, ele perde a aposentadoria. Então, se ele estava recolhendo contribuições previdenciárias para se aposentar, como todo mundo faz, aquilo para ele, tipo assim, é um dinheiro que ele quase que joga fora. Né? Então, assim, ele não vai ter mais a aposentadoria do serviço público. Agora, um particular, que ele recolhe lá no INSS, paga lá sua contribuição previdenciária, se ele comete um crime aí qualquer, ele continua com a aposentadoria dele, ele está lá contribuindo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas no âmbito da administração pública é diferente. Como é que deveria funcionar essa coisa, né, pessoal? Estou perguntando aqui qual vale mais, tal. Assim, o que vale mais talvez é aquele que traz consequências piores, né? A consequência penal. Né? A consequência penal, o juiz pode, se o juiz for condenado criminalmente, ele pode perder o cargo. Mas num processo administrativo, no âmbito do seu tribunal, isso aí não acontece. Mas, assim, em tese, qual que seria a solução ideal? O funcionário público que praticou um crime, no âmbito da administração, no âmbito do tribunal, do Poder Executivo, eles instauram um PAD. E aí vão apurar se ele realmente praticou a infração disciplinar. Depois que eles concluem lá, realmente praticou infração disciplinar, tudo vai ser punido, né? Demissão, a pena mais grave para o servidor, então vamos só dar uma advertência. Esse processo deveria ser enviado uma cópia para o âmbito penal. Vai lá para o Ministério Público. O Ministério Público vai receber o processo administrativo, vai ver que tem provas produzidas lá, e com base nele ele oferece uma denúncia. Não precisa instaurar um inquérito, normalmente não precisa, só com base nas provas produzidas no processo administrativo seria suficiente para poder ajuizar a ação penal. Ajuizada a ação penal, imagina, teve todo o processo, tal, transitou em julgado uma condenação. O que vai acontecer? A parte lesada, ela deveria pegar aqui a sentença criminal, vai no juízo cível e pede para executar a indenização. Fala aqui, condenado ele já foi, no âmbito penal. Eu não quero discutir aqui se ele é culpado ou inocente, isso aí já foi reconhecido que ele é culpado. Eu só quero o meu valor. A condenação penal tem um efeito automático na indenização. Lembrem-se disso. Então, assim, houve a sentença condenatória penal, tem direito à indenização. No juízo civil, vão simplesmente discutir qual é o valor. A indenização vai ser os 5 mil que ele subtraiu,
Ah, mas e os juros de correção monetária? O valor hoje já está em 8 mil. Tá? Então, pela lógica, essa deveria ser a sequência. Começa um processo administrativo, passa para o processo criminal, chega na execução civil. Mas o que acontece? Isso aí demora tempo, né, pessoal? Um processo administrativo desse aí pode durar 2, 3 anos. Aí vem aqui para o processo penal, dura aí uns 10 anos. Aí depois do processo penal vai para a execução civil, pode durar mais uns 10 anos. Tal. Então, assim, até ter uma reparação efetiva, a administração pode levar muito tempo. A lei permite, então, que tudo comece simultaneamente. Se quiser, pode começar. Sabe que, ó, vamos instalar um PAD, vamos já pedir uma ação indenizatória e vamos já iniciar o processo criminal. Isso é perfeitamente possível, né? Então, assim, vai depender do gestor lá da instituição, do Ministério Público, se vai querer aguardar o processo administrativo, né, ou não. Então, mas eles podem tramitar simultaneamente. Não fiquem imaginando, nossa, isso é um bis in idem, é um excesso. Mas, assim, a princípio, são 3 responsabilidades bem distintas: penal, civil e administrativa. Ok? Alguma dúvida? Então, vamos em frente, se não houver. E aí, o que acontece? Imaginem vocês, eu vou perguntar lá, qual vale mais? Coloquem na cabeça que, na verdade, o mais importante é o processo penal. Por qual razão? Porque a sentença penal tem um efeito vinculante. As outras não. Então, por exemplo, ele foi condenado no processo administrativo. Isso não implica que ele tem que ser condenado automaticamente no processo criminal. Ah, ele foi condenado a uma reparação no âmbito civil. Isso não significa que ele tem que ser condenado criminalmente. Agora, o inverso é verdadeiro. Se ele foi condenado no âmbito penal, ele está condenado praticamente nos outros 2 ramos, né? A sentença penal é vinculante. O artigo 63 do Código de Processo Penal, ou 387, inciso 4 do Código, também do Código de Processo Penal, eles prevêem essa indenização na sentença condenatória. O artigo 387 permite até que se imponha a indenização na sentença penal, entendeu? Se houver pedido do Ministério Público, eles estão lá discutindo o crime de peculato. Aí o Ministério Público, na denúncia, fala, eu quero que ele seja condenado a reparar o dano, tem que devolver 5 mil reais para o Banco do Brasil. Se o juiz realmente constatar que houve o crime, ele pode, na sentença penal, fixar essa indenização. E aí vai lá executar no juízo civil. Com relação ao administrativo, uma sentença penal, ela pode gerar perda do cargo público. E quando que a perda do cargo público pode acontecer, segundo o artigo 92 do Código Penal? Nós temos 2 situações. A pena é igual ou superior a 1 ano, ou seja, uma pena mais baixa. Se for um crime praticado contra a administração, né, ele pode perder o cargo. Agora, é um crime comum, uma pena superior a 4 anos, aí o funcionário público ele pode também perder o cargo. Então, imagine, um funcionário público ele foi julgado por peculato, foi condenado a 2 anos, pena mínima. O juiz pode declarar a perda do cargo na sentença penal. Agora, o funcionário público está sendo denunciado por homicídio, estupro. Ele foi condenado. O crime não tem nada a ver com o cargo que ele exerce, mas ele sofreu uma pena superior a 4 anos. E aí o juiz vai declarar se ele pode ou não continuar no cargo. Quando eu coloco aqui um efeito não automático, gente, é o seguinte, se o juiz não fala nada, ele continua no cargo, ele não perde. Não é um efeito automático da condenação a perda do cargo, o juiz precisa explicar. Por exemplo, na minha experiência, eu já tive situações lá, funcionário do Correio. Funcionário do Correio é funcionário público. Então, assim, às vezes ele subtraiu um celular, alguma coisa assim, uma coisa menor, né, mais simples, né, celular até valioso, mas assim, coisa pequena. E aí ele foi processado por peculato. Eu lembro que eu condenei a pena mínima, 2 anos, que poderia, né, que seria possível, mas eu não falei nada de perder o cargo. Eu falei, não vou mencionar isso, porque eu acho que o desvio que ele praticou foi mais insignificante. Agora, eu já tive um caso lá de um funcionário público que trabalhava na Fazenda Nacional. Ele arrecadava tributos. Ele montou lá um esquema que era o seguinte, chegava alguém lá para pagar um tributo, né, para obter uma certidão negativa, né, tudo quitado. Aí ele falava aqui, o seu débito é 15 mil reais, mas se você me der 3 mil, eu resolvo isso para você. Aí a pessoa, não, tá bom, toma 3 mil, eu estou economizando 12.
E aí ele ia lá, embolsava os 3 mil, entrava no sistema da Receita Federal, falava que o débito foi quitado e emitia uma certidão negativa para a pessoa. Ele fez isso dezenas de vezes. Acho que desviou milhões. E aí, quando ele foi descoberto, depois de alguns anos, foi processado criminalmente. Eu lembro que eu coloquei para ele uma pena, aí, chegou acho que uns 8 anos de prisão quase, e eu falei, ó, esse aí não tem a mínima condição de continuar no serviço público. Ele, né, violou diversas vezes a probidade do cargo, a honestidade que deve ser exigida, tal, desviou muito dinheiro, dificilmente vamos conseguir recuperar isso. Tal. Então, eu declarei, né, expressamente a perda do cargo público. A questão pode gerar um pouco de confusão, gente, quando a sentença penal é absolutória. Imagine vocês, um funcionário público é acusado de praticar um crime, foi absolvido. Ele pode ser condenado administrativamente? Ele pode ser condenado a indenizar o órgão a que ele pertence? E aí nós vamos ter algumas situações. Se a sentença penal é absolutória, nós temos sentenças vinculantes e não vinculantes. A vinculante, o que acontece? São essas 3 hipóteses. O juiz, no processo criminal, ele constata que o fato não aconteceu, o agente não participou do crime, ou ele agiu em legítima defesa, da necessidade, com alguma exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Se o juiz reconhece uma dessas situações, ele não vai poder ser condenado em âmbito administrativo nem civil. Ele também tem que ser absolvido. Então, assim, o juiz chega e fala assim, ó, ele não participou do crime. As provas indicam que foi o fulano de tal que cometeu o crime. Ele não tem nenhuma relação com isso. E aí, ele não pode ser repreendido administrativamente por isso e nem vai indenizar a administração pela ocorrência. Eu lembro, há muitos anos, houve um caso, era um funcionário, acho que da Caixa Econômica Federal. Ele estava lá mexendo no dinheiro, não sei o que e tal, só sei que no final do dia tinha um desfalque no caixa dele, não fechou o caixa. Aí o chefe foi lá e falou, mas cadê? Você desviou esse dinheiro? Ele falou, não desviei não, mas cadê o dinheiro? Você tem que pagar, não sei o quê. Fizeram um processo administrativo, mandaram ele embora. Iniciaram contra ele um processo criminal. E aí ele estava lá respondendo ao processo criminal, isso aí já acho que anos depois, né? Já tinha mandado embora, tudo. Eles foram reformar a agência da Caixa Econômica, começaram a né, remover as divisórias e tudo e tal. Encontraram um bolo de dinheiro caído num vão lá do caixa dele. Isso aí passado muitos anos. E aí alguém associou a situação e falou, esse aqui é o dinheiro daquele cara que foi mandado embora, acusado de desviar. O juiz chegou e falou assim, ó, o fato não aconteceu. Vocês estão falando que houve um peculato, que ele se apropriou de um bem? Não houve essa apropriação, isso não aconteceu, que o dinheiro foi encontrado, está até desvalorizado, mas foi localizado. Então, o juiz, ao afirmar isso, a condenação administrativa ou civil não poderia ter acontecido. Né? Então, aí é vinculante. Agora, quando o juiz decide de maneira não vinculante, pode haver condenações cíveis e administrativas. Então, por exemplo, o juiz normalmente fala assim, ó, 90% das sentenças, pessoal, acaba que elas são 90%, 95%. Elas são sentenças em que há falta de provas, né? Tipo assim, o juiz ele não consegue claramente chegar e falar assim, ó, está aprovado que ele não é o autor do crime. Na verdade, o juiz chega e fala assim, ó, faltam provas de que ele é o autor, faltam provas de que o crime aconteceu, não existe prova suficiente do dolo, e por aí vai. A maioria das absolvições são por insuficiência de provas. Nessa situação, acaba que ele pode ser condenado civilmente ou administrativamente. A sentença penal não teve um caráter, né, de uma decisão firmada assim a contento. Quando é uma tipicidade também, pode gerar indenização e condenação administrativa. Por exemplo, o fato não é um ilícito penal, mas pode ser um ilícito civil, pode ser um ilícito administrativo. Imagine vocês, alguém lá é o funcionário acusado de dano à administração pública. Aí, no final, se apurou que ele simplesmente estava embriagado no serviço, mas não gerou dano nenhum. Não. Comparecer ao serviço embriagado é uma conduta atípica, não é crime isso. Porém, isso é uma conduta que gera falta disciplinar. Embriaguez, né, no ambiente de trabalho, ele pode ser punido. E também quando arquiva-se o inquérito, quando tem extinção da punibilidade.
Por exemplo, o agente ele pode ter morrido. Se ele morreu, o processo penal vai ser arquivado, vai ser extinta a punibilidade. Mas imagina, foi um agente, como, não sei se vocês se lembram desse caso, o juiz Nicolau Santos Neto. Ele era presidente do Tribunal do Trabalho lá de São Paulo, ele desviou milhões na construção da sede. Ele veio a falecer aí tem algum tempo. Mas imagina se todo o dinheiro que ele desviou, ele pode realmente não ter tido uma condenação penal, foi extinta a punibilidade. Mas a herança que ele transmitir pode ser utilizada para poder pagar a indenização devida. Então, assim, esse tipo de sentença penal absolutória não vincula as outras esferas. Ok? Está dando para entender? Alguma dúvida? Se não tiver dúvida, vamos avançar para a última parte. E aí nós estamos chegando agora aqui ao conceito de funcionário público. Quem aqui que não é funcionário público? Vocês sabem me dizer? Aliás, vocês sabem, essa foto aqui no alto à esquerda, presidente Bolsonaro, mais o ministro, como é que ele chama, gente? O Ricardo Paes. Não é isso? Eles são funcionários públicos. Hã? Ricardo Salles. Salles, isso, meu pai, né? Salles. Obrigado. Marina, aproveita. Os dois são funcionários públicos, o que você acha? Sim. Sim. Acho que Dilma sim. Rousseff, ela É um pouco funcionária difícil, pública? né? Eu até li naquele texto que tinha Moodle, e um dos tópicos que foram abordados era justamente esse, né? O que é funcionário público para fins penais. Assim, eu achei muito amplo, eu fiquei com muita dificuldade de conseguir entender, no final das contas, o que seria. Ótimo. Então, nós vamos tentar aqui esclarecer um pouquinho melhor. Vamos aqui na Dilma Rousseff. Ela vai ser funcionária pública? O que vocês acham? Sim, também. Apesar de ser um cargo político, é um funcionário público. Mas aí a gente tem que fazer a diferença, né? Ela era funcionário público enquanto era presidente, né? Um cargo eletivo, né? Ela foi eleita. Hoje eu acho que ela não está trabalhando em lugar nenhum, né? Ela tentou ser senadora aqui em Minas, não deu certo. Hoje eu acho que ela não é funcionária pública. Atualmente não. É isso. Esse senhor aqui, reconhecem quem é ele? De óculos, à esquerda. Esse é o Carlos Drummond de Andrade. Acaba que o Carlos Drummond de Andrade, não sei se vocês sabem, né, além de poeta, escritor, ele era funcionário público. Então, assim, ele, então, né, enquanto vivo, ocupava um cargo público, era remunerado pelos cofres do Estado. Esses aqui, ó, esses 2, 4, tem 7 pessoas aqui, os jurados. Jurado é funcionário público? O que vocês acham? Pelo texto que eu li, ele é considerado. Agora, eu não entendi muito bem o porquê, né? O Luiz está falando aqui, o Luiz Otávio está dizendo que não. Então, assim, pode ter alguma dúvida aí, nós vamos explicar, então, se eles são ou não são. Na verdade, eles são. O Celso de Mello é funcionário público? Aí a gente Isso, Maria. Aí a gente tem que fazer aquela distinção. Quando ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, né, juiz vai ser considerado funcionário público. Hoje ele está aposentado. Hoje, se ele não exerce nenhuma outra função pública, ele já é um particular. A mesma coisa, não. O presidente da Câmara, né, esquecendo o nome das pessoas. Esse aqui é o Botafogo, Rodrigo Maia, o codinome Botafogo. O Rodrigo Maia. Ele era presidente da Câmara, era funcionário público, né, deputado federal. Ele deixou o cargo de presidente da Câmara, mas continuou como deputado federal, ou seja, ele continua funcionário público. E esse aqui de terno cinza, vocês reconhecem ele, gente? Sabe quem ele é? Quem conhece esse senhor aqui de terno cinza? Era o diretor da faculdade, né? Eu esqueci o nome dele, mas ele também não é. Isso, o Luiz está falando aqui, o Hermes Vilches Guerreiro. Ele ainda é o diretor, né? Continua lá como diretor da faculdade. Ele é funcionário público? Ele, na realidade, ele é um advogado criminalista, né? Reconhecido, muito bom, tal. E assim, mas ele é funcionário público. Ele exerce um cargo numa universidade pública. Então, assim, qual que será o critério para definir quem é funcionário público?
Vamos lá, então, para a gente, né, tentar apagar essas dúvidas aí que podem ter aparecido. Aí o Luiz está falando aqui, ainda que ele é diretor, né, ainda que ele saia da direção, ele continua professor, né? Então, na condição de professor, ele é o funcionário público. Vamos lá. Isso é o que eles chamam de interpretação autêntica. Não sei se vocês já ouviram falar. Interpretação autêntica é quando a própria lei traz o conceito que o intérprete tem que extrair, entendeu? O intérprete não está extraindo um conceito da cabeça dele, não, a própria lei já trouxe qual que é esse conceito. E de acordo com o artigo 327 do Código Penal, vai ser funcionário público quem ocupa cargo, emprego ou função, tem ou não remuneração, em caráter transitório ou permanente. Então, vamos lá. O que é um cargo? Cargo é aquilo, assim, eles falam, é um posto previsto, né, no quadro do funcionalismo público, ou no quadro do Estado, criado por lei, cuja remuneração é paga pelos cofres públicos. Então, por exemplo, eles estão com um plano de criar um Tribunal Regional Federal aqui em Minas Gerais, vai ser o TRF6. Se por acaso sair o tribunal, talvez eles precisam criar cargos de juiz, cargos de assessores. Para isso, vai precisar do quê? De uma lei. O Congresso Nacional tem que aprovar uma lei falando, fica criado 10 cargos de juiz, a remuneração vai ser tanto. Para cada cargo de juiz tem 5 assessores, a remuneração de cada um é tanto. É previsto em lei. O cargo é isso. Então, assim, o meu cargo de professor, o meu cargo de juiz, eles estão previstos em lei. Às vezes, nós temos um posto no serviço público que não é um cargo, mas é um emprego. Não precisa de uma lei para criar. Mas você contrata alguém para trabalhar no serviço público seguindo a CLT, vai assinar a carteira do trabalho. Eu, como professor da FMG e juiz, eu não tenho carteira de trabalho, não preciso. O meu contrato, eles chamam que é um contrato estatutário. Tem lei própria regendo isso. Agora, tem pessoas que são contratadas pelo serviço público e são empregados pela CLT. Então, assim, funcionários da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, às vezes eles fazem até concurso, às vezes não, eles fazem concurso público para poder preencher os cargos, mas eles trabalham lá regidos pela CLT. Ou seja, podem ser demitidos, tem dispensa, tem várias situações, tal como previsto, admitidos na CLT. E, por fim, nós temos as funções. Se não ocupar cargo público, se não está ocupando um emprego regido pela CLT, mas ele trabalha para os órgãos públicos, é uma função. Essa função é qualquer atividade desempenhada no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, né, que recebe salário ou não, transitório ou permanente, mas que é executado em benefício do serviço público. E aí o que fala? Normalmente, o funcionário público ele recebe remuneração. O professor tem seu salário, o juiz tem, o deputado, todo mundo. Mas existem funcionários públicos que não têm remuneração. Vocês podem me indicar quem não tem remuneração? Um exemplo? Qual funcionário que é bobo desse jeito, gente? Trabalha e não ganha nada? Professor, eu acho que ou o júri ou quando está tendo as eleições, aquelas pessoas que ficam apurando os votos, elas são, não são? Isso, perfeito, Mário. O jurado é um exemplo clássico. Ele não exerce cargo, ele não exerce emprego, ele exerce uma função. Mesma coisa, o mesário da eleição, quem está lá, às vezes, acompanhando, né? Normalmente é o mesário, né? Porque quem faz a contagem costuma ser funcionário da Justiça Eleitoral, que tem cargo, fez concurso para isso. Mas quem está lá, os mesários, né, que pegam os votos, recebem o eleitor, tudo, eles também não têm remuneração. Às vezes até o funcionário público, ele pode ser mesário. E é comum que eles queiram ser, porque eles conseguem 2 ou 3 dias de folga, entendeu? Trabalhando como mesário. Então, assim, vai ser considerado funcionário público, não tem remuneração. Essa mesma categoria, mesário, jurado, ocupa uma função em caráter transitório. Reúne para o júri lá durante um dia, faz o julgamento do júri, está dispensado e foi embora. Mas tem funcionários que atuam em caráter permanente, né? Um juiz é vitalício, o Ministério Público tem vitaliciedade, né? Acho que mesmo um presidente, um deputado, a gente pode falar que o caráter é permanente, né? Eles têm mandatos, tem uma duração certa, né? Não vai ser eternamente, mas é permanente. Eles não podem ser
sair do cargo, assim, desaparecer simplesmente. Mas, assim, existem situações em que o funcionário, como no júri, né, ele vai ser um caráter transitório, temporário. Então, pessoal, quem trabalha no executivo, no legislativo ou no judiciário, né, tem ou não remuneração transitória permanentemente, se exerce um cargo, emprego ou função, vai ser considerado funcionário público. E aí um detalhe, gente, essa nomenclatura funcionário público é totalmente ultrapassada, viu? Eu não sei se vocês já tiveram direito administrativo, mas no direito administrativo, eles começaram a falar a partir da Constituição de 88 em servidor público, é a nomenclatura mais correta, e hoje em dia eles têm a tendência de falar em agente público. Os agentes públicos, não sei o quê, o servidor público. Funcionário público é realmente nomenclatura de 1940. Né? Mas acaba que ficou. No âmbito penal é isso que se utiliza. Então você não fala dos crimes praticados por servidor público, é dos crimes praticados por funcionário público. O Código Penal não foi mudado nesse aspecto aí de nomenclatura. Um detalhe, pessoal. Levantar a mão, diga. Professor, tudo bom? Tudo bem. Eu estou com uma dúvida. Se um funcionário de uma empresa que ganhou um processo de licitação e está exercendo as funções nesse âmbito, tem algum tipo de equiparação a funcionário público? Não tem nada a ver? Como é que funciona nesses casos? Pode ter, sim. Me dá só mais uns minutinhos que nós vamos avançar e chegar a contemplar esse caso. Então, assim, isso que eu estou falando aqui chama-se administração direta. Tipo assim, a administração é exercida diretamente por esses órgãos, do Executivo, Judiciário e Legislativo. Mas nós temos também a administração indireta. Como eu falei, o Código Penal utiliza uma linguagem muito antiga. Ele chama de entidades paraestatais. Paraestatal é paralelo ao Estado, ou seja, ajuda o Estado a conseguir seus objetivos. Então, por exemplo, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, são consideradas para fins penais como funcionários públicos. Quem trabalha aqui é funcionário público. Então, por exemplo, o que é uma autarquia? Uma autarquia, né, é uma entidade criada por lei, ela tem autonomia econômico-financeira tal, para desempenhar uma atividade típica da administração. Então, por exemplo, o INSS, ele cuida do seguro social. As pessoas que querem aposentar, pensão tal. A União, ela podia fazer isso, mas ela preferiu criar um órgão, que é o INSS, né? Não é nem um órgão, é uma autarquia, né? Ele tem personalidade jurídica, para poder cuidar disso. Nós temos o IBAMA na área ambiental, o INCRA, Reforma Agrária, a Loteria do Estado de Minas Gerais, são consideradas autarquias. Para vocês saberem se é uma autarquia, se é uma empresa pública, vocês têm que consultar como é que ela foi constituída. Uma empresa pública, a criação dela é autorizada por lei, não é criada por lei. É tipo assim, chega lá no Congresso e fala assim, autorizamos que se crie uma empresa pública que vai trabalhar com monopólio de entrega de correspondência. Aí vai lá, o presidente cria os Correios. A empresa pública, o capital dela é 100% público. É o caso da Caixa Econômica, dos Correios, do Banco, do BDMG. A diferença da sociedade de economia mista é que também, tipo assim, a sociedade é autorizada a ser criada por lei. Né? Ela tem personalidade jurídica própria, tudo, mas a sociedade de economia mista tem capital público e privado. Tanto é que o Banco do Brasil, Petrobras, CEMIG, eles têm ações em bolsa. Você, particular, se quiser comprar ações, você consegue. E, por fim, nós temos a fundação. A fundação, ela é, às vezes, uma massa patrimonial, né, mas que vai ser criada, ela não tem, como é que fala, finalidade de lucro, e vai regulamentar, atuar no Estado, paralelamente ao Estado, para cumprir um determinado objetivo. Vai ser o objetivo de proteção ao índio, no caso da FUNAI, proteção à saúde, no caso da FUNASA, a FEMIG, também, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, é para a saúde. Então, assim, se alguém trabalha nessas instituições, é considerado funcionário público para fins penais. Vocês estão achando que é só isso? Não, tem mais coisa. Também vai ser considerado funcionário público. E aí talvez entre aí no que o Bruno estava perguntando. Quem trabalha com uma empresa que é contratada ou conveniada pela administração e que exerce uma atividade típica de administração.
Então, por exemplo, imagine você, no UFMG, para melhorar o nível das aulas dos professores, resolve contratar a FGV, Fundação Getúlio Vargas, para contratar professores que vão dar aulas no UFMG. Esses professores contratados são particulares, mas a partir do momento que eles começam a trabalhar numa atividade típica da UFMG, que é dar aula, eles se tornam funcionário público para fins penais. Então, se eles cometem algum ilícito lá no UFMG, subtraem uma televisão, um projetor, tal, eles são considerados que praticaram o peculato, e não um furto ou uma apropriação indébita. Agora, lembrem-se o seguinte, tem que executar a atividade típica da administração. Então, nós temos aí no UFMG, né, não sei se vocês se lembram, né, já tem tanto tempo aí que ela está fechada, mas assim, tem o pessoal da limpeza, tem os porteiros, tem vigilantes. Então, acaba que é o seguinte, eles são contratados para executar a atividade da administração? São. Mas é uma atividade típica? Não. É uma atividade acessória. A atividade típica do órgão, né, da instituição da UFMG, é dar aula, é ensino. Eles estão lá para poder cuidar da limpeza, da segurança, né, do controle de acesso. Então, eles não são considerados funcionários públicos. Então, a gente precisa saber disso. Qual que é o órgão que está sendo analisado? Ele contratou que tipo de serviço? É um serviço que é a atividade final desse órgão, então a pessoa contratada é um funcionário público. Se não for, não será funcionário público, por exclusão. E aí, gente, o que acontece? A princípio, na dúvida, todo mundo é funcionário público. Sabe assim, sinceramente, se vocês estiverem na dúvida, considerem que é. Porque a chance de não ser é muito pequena, né? Na verdade, a doutrina, né, a jurisprudência dá os exemplos assim, o inventariante judicial não é funcionário público. O que significa isso? Uma pessoa morreu, não tem herdeiros, não deixou bens, aí você nomeia alguém, o juiz nomeia alguém para ser o inventariante, para fazer cuidar, né, da distribuição desses bens para alguém, para o Estado, precisa de uma pessoa para fazer isso. Se não tiver herdeiro nenhum, o dinheiro vai para o Estado. Então, assim, esse inventariante judicial, ele recebe uma pequena remuneração, por isso, um percentual sobre a herança, mas ele não é considerado funcionário público, embora ele vá atuar no âmbito do Poder Judiciário. Tem lá também os tutores judiciais. A pessoa precisa de um tutor, tal, o juiz nomeia um tutor, um curador judicial para, né, representar em juízo, cuidar dos interesses da pessoa. Esse não é considerado funcionário público, né? Então, assim, são os exemplos que se dão de quem não é. Então, na verdade, o mais correto é quem seja funcionário público, é a maioria. Vejam vocês os estagiários. Estagiário é funcionário público? Sim, vai depender de onde ele trabalha. Eu já tive um caso lá na Caixa Econômica Federal que o estagiário, eu acho que ele foi também, como é que fala, levado para o mau caminho. Não sei, os funcionários da Caixa, eles começaram a pegar empréstimos consignados de pessoas idosas, lá, sem as pessoas saberem. E eles desviavam dinheiro para eles. E aí esse funcionário cooptou lá um estagiário, estava trabalhando, fazendo estágio lá, e os dois começaram a desviar os recursos. Aí descobriram, né, o estagiário foi mandado embora, o funcionário foi mandado embora administrativamente, mas o Ministério Público ajuizou a ação penal contra os dois. E aí os dois foram condenados porque estava caracterizada a prática do crime. Então, assim, mesmo o estagiário, né, tem uma legislação própria que regulamenta, né, o trabalho, a função dele, ele, dependendo de onde ele é estagiário, ele vai ser considerado funcionário público. Ele exerce, não é um cargo, não é um emprego, mas ele exerce uma função, que é remunerada, tem um contrato, né, de trabalho, assim, né, mas assim, eu posso considerar que é permanente na vigência daquele contrato. Então, assim, um estagiário da Justiça Federal, um estagiário da Prefeitura, tal, vão ser considerados funcionários públicos. Ok? Alguma dúvida, alguma questão? Espero que o Bruno tenha esclarecido. Também a Marina estava um pouco na dúvida desse conceito de funcionário público. Ô, pessoal, e outra coisa. Aí eu falei do funcionário público estrangeiro. Se a gente olhar o artigo 337, letra D, lá fala quem que é funcionário público estrangeiro. E, na verdade, é o seguinte, é quem trabalha numa entidade estatal ou alguma representação, né, diplomática da entidade. Então, por exemplo, um funcionário da Petrobras, né, que chega alguém aqui para
alguém do exterior querendo fazer negócios aqui, ele oferece propina para esse funcionário, o funcionário, de alguma maneira, é atacado por ele. Então, esse investidor estrangeiro, ele está atacando um funcionário público estrangeiro. Quem trabalha em representações diplomáticas, consulados, embaixadas, é funcionário público estrangeiro. E aqui ainda fala o seguinte, quem trabalha em órgãos internacionais, na ONU, no BID, no FMI, na OEA, é funcionário público estrangeiro. Ou então em alguma empresa estrangeira que seja dominada pelo Estado. Então, assim, também o conceito de funcionário público estrangeiro não é curto, sabe? Ele é um pouco extenso, é um pouco amplo. Professor. Pois não. Quando a situação que o senhor falou de funcionário público que está contratado pelo CLT, que está em serviço público pelo CLT, ele pode ser punido por essa parte do código? Sim, pode ser punido. O que acontece? É porque, às vezes, quando você contrata um funcionário público, tem muita burocracia, né? Aí faz o concurso, aí toma posse, não sei o quê. Às vezes, para poder simplificar um pouco, eles fazem a contratação pela CLT. Em algumas situações, quando o regime permite, né? Não é um estatutário, não é, por exemplo, integrante do judiciário e tal. Mas deixa eu falar para vocês, mesmo o judiciário, ultimamente, ele está contratando pessoas pela CLT. Olha uma coisa assim que tem acontecido, por exemplo, no Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Lá tem um corpo de engenheiros que fazem as obras dos tribunais. Eles fizeram concurso público, foram aprovados, tomaram posse e tal. Só que o tribunal começou a pensar o seguinte, não, está muito caro manter essas pessoas. O que eles fizeram? Eles estão começando a abrir vagas para pessoas que vão lá, apresentam um currículo e são contratados pela CLT. Eles pagam muito menos do que pagam para um engenheiro concursado. Essa pessoa não é concursada, mas vai fazer a tarefa do engenheiro. Então, assim, a administração pública em geral no Brasil começou a fazer isso. Eles estão pegando atividades que, a princípio, seriam de funcionários públicos concursados, né, no regime estatutário, e eles estão abrindo para pessoas que podem ser chamadas, assim, sem concurso, mediante a assinatura de carteira de trabalho. É menos oneroso para o Estado, é mais fácil de ser demitido, né? Você dá um aviso prévio para a pessoa, manda ela embora. O funcionário público, para você mandar ele embora, para dispensá-lo, tem que ter processo administrativo, tal, é muito mais complicado. Então, assim, mesmo quem está na CLT, o importante é o que ele faz, onde ele trabalha. Ele está exercendo uma função com remuneração, em benefício da administração, vai ser funcionário público. Mais alguma questão? Pessoal, se não houver, então, aqui, ó, quarta-feira agora, às 19 horas, teremos aí mais uma live. Vamos falar sobre crimes econômicos dessa vez, né? Se não surgir nenhum tema polêmico até quarta-feira, que às vezes a gente pega a onda aí para discutir coisas mais candentes. Mas, então, esse será o tema, né? Estão todos convidados aí para poderem participar. Né? Vai ser um privilégio tê-los lá para poder solucionar qualquer dúvida que tenham, tá bom? No mais, essa aula vai ficar gravada para vocês, né? E, além de quarta-feira, na segunda que vem, estaremos aí de volta com mais discussões sobre crimes contra a administração pública. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Não,